5, 4, 3, 2, 1. Olá, estamos juntos aqui para dar início à jornada Neo Mindfulness. Não consigo ver se já entrou muita gente. Quer dizer, na verdade, eu já sei que tem muita gente. Eu não sei se entrou todo mundo que estava previsto. Mas a gente, por respeito a quem chega no horário, a gente costuma começar no horário, né? Nós estamos fazendo uma live. A gente vai falar de uma aula de Neo Mindfulness. Eu acho que isso é importante para que a gente entenda até o fato de estar presente para aquilo que a gente quer fazer. Falar de Neo Mindfulness, eu tenho a impressão que hoje muita gente sabe o que é, mas antes de eu fazer a minha apresentação, eu vou falar rapidamente com quem já está presente, para que a gente fique sintonizado, né? Mindfulness é um estado alterado de consciência. A gente conhece normalmente 3 estados de consciência. A gente conhece o estado de vigília, que é isso que a gente está aqui agora, todo mundo acordado, todo mundo acompanhando essa aula. A gente conhece o estado de sono e tem um estado de sono profundo. Esses são os estados normais que a gente conhece. Mas existem outros. Principalmente existe um estado alterado de consciência, que é o chamado mindfulness. Ele é um estado de atenção plena. Então, EAP, estado de atenção plena, ou mindfulness, que é aquele estado em que você está presente em tudo que você faz. O que significa isso? Você não está preocupado com os fantasmas do passado, os fantasmas do passado não estão te assombrando, você não está ansioso com relação ao futuro, você sabe que o futuro virá, mas você não tem expectativas que também tirem a sua tranquilidade, o seu centro, e você está presente no presente, ou seja, você não está, um termo que a gente usa muito em Mindfulness, ligado no piloto automático. Você não está fazendo as coisas automaticamente. Você está fazendo as coisas conscientes. O que é fazer automaticamente? Aquela situação em que você está, por exemplo, tomando banho e você, a hora que você termina o banho, você fala, será que eu lavei o pé? Ou lavei o sovaco? Né? Ou você já tomou banho e você fala, mas será que eu passei desodorante? Por que isso? Porque você está fazendo tudo no piloto automático. E quando você faz no piloto automático, você não tem consciência daquilo que você está fazendo. Isso vale para muita coisa. Vale para você curtir uma comida, por exemplo. É muito melhor você, num jantar, olhar a beleza do prato, as cores do prato, sentir o cheiro da comida sem enfiar o nariz dentro dela, lógico, mas tentar captar os aromas que a comida exala. E depois que você encheu os seus olhos com essa festa, você começa a comer. Só que na hora que você começa a comer, você põe na boca e sente a textura da comida. Procura sentir o prazer total da comida. E ao mastigar, você vai tirando outros prazeres dela. E com isso, o teu prazer é muito maior.
Eu sou pioneiro no Brasil em Mindful Sex. Existe um livro, que é o grande livro do amor e do sexo, que tem o primeiro artigo publicado sobre Mindful Sex, que é da minha autoria. O que significa isso? Que também na prática sexual, você pode e deve estar consciente naquilo que você está fazendo. Você deve procurar ter todas as sensações, sentir prazer em tudo, curtir muito o que você está fazendo e, principalmente, não trocar longos momentos de prazer por alguns segundos de orgasmo. Essa estrutura de mindfulness é extremamente importante para a gente começar a curtir mais a vida. A gente começar a tirar mais prazer da vida. A gente ver a beleza da vida. São coisas que são muito importantes e que, ao invés da gente estar dançando muito rapidamente essa música que o universo toca para a gente está dançando com calma. A gente está curtindo essa música. E esse aspecto valoriza a vida e a gente passa a viver muito melhor. Então, vim falar com todos vocês a respeito do meu livro, Neo Mindfulness, mas também de um curso digital de meditação, Neo Mindfulness. Por quê? Porque a forma que você vai ter de curtir muito melhor a sua vida. Eu vou me apresentar, porque eu acho que agora vocês têm que me conhecer um pouco melhor, apesar de eu saber que eu tenho muitos amigos aqui. Mas eu sou Maurício Sita, eu sou mestre em psicanálise clínica, eu tenho uma formação fortíssima em meditação, eu tenho uma formação em neurofisiologia da meditação, eu sou filósofo, em razão de todos os meus estudos na área de meditação, eu criei o método Neo Mindfulness, que é esse método que eu vou falar com vocês hoje. Que quem praticar vai aprender a meditar e vai meditar nem que não queira. Os mais elétricos que falam, a meditação não é para mim, minha cabeça está sempre voando, eu não consigo me fixar em nada. Não só para esses, mas exatamente para isso que a meditação dá muito mais resultado. Continuando a minha apresentação, eu também sou escritor, sou autor de 6 livros, dentre eles o Neo Mindfulness, que é o livro que eu acabo de lançar, lancei em agosto, e que felizmente está há 15 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil. Isso é muito bom porque mostra que o brasileiro está descobrindo cada vez mais a importância da meditação. Acho que tem a ver muito com essa história da pandemia, né? Está todo mundo mais preocupado com qualidade de vida, e por isso o meu livro, Neo Mindfulness, está vendendo muito bem, graças a Deus. Eu sou também autor de alguns outros livros, que inclusive 2 deles me levaram a 2 entrevistas no programa do Jô Soares. Um dos livros eu ocupei 3 blocos do programa do Jô Soares. Tudo isso, para mim, é muito recompensador, porque eu vejo que eu estou fazendo um trabalho que está agradando muita gente. Estou terminando agora um livro sobre as grandes lições do Steve Jobs. O Steve Jobs realmente deixou uma série de lições e que, mesmo após mais de 10 anos da morte dele, a gente tem muito a aprender ao interpretar o que ele fazia, ao estudar o que ele fazia e também a começar a praticar muitas coisas que ele fazia. Eu sou presidente da Literary Books International, que é uma editora que está muito bem no mercado, felizmente, e a gente tem tido livros na lista dos mais vendidos todas as semanas. Conseguimos um recorde de livros de coautoria. Somos a editora que publicou o maior número de títulos de coaching no Brasil, e estamos aí com uma
produção literária fortíssima. Bom, passado isso, eu quero falar um pouco do Neo-Mindfulness. Como é que eu criei esse curso? Eu faço meditação há dezenas de anos. Eu tive a minha primeira formação em treinamento autógeno. Treinamento autógeno é algo que vocês podem procurar um pouco mais aí no Google. Eu fui treinado por Cesário Osseri, que foi um psiquiatra que implantou, divulgou o treinamento autógeno no Brasil, que é um treinamento de relaxamento. E o próprio Cesário Osseri, como Schultz, que foi o alemão que criou o treinamento autógeno, eles sugeriam que a gente poderia fazer alterações na sequência de exercícios. Visando a meditação, eu mexi um pouco na sequência de exercícios e consegui montar um programa de relaxamento que leva as pessoas à meditação. E só para vocês ficarem sabendo, quem medita, quem tem o hábito de meditar, quem faz isso com frequência, acaba chegando ao Mindfulness. Esse é um passo importantíssimo para você viver em Mindfulness. Então, o meu treinamento, ele tem base científica. O meu objetivo era criar um programa de meditação para ocidentais. Eu entendo que o ocidental não tem aquela condição de ficar em posição de lótus ou semilótus, de fazer aquelas posições difíceis do yoga. Aquilo é muito bom para quem nasceu fazendo aquilo, né? Mas para nós é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então eu procurei o treinamento do Schultz, o treinamento autógeno, como a forma de relaxamento. E você pratica o Neo-Mindfulness sentado ou deitado, de forma muito confortável. Como eu acho que quem está em posição de lótus e não tem o hábito de ficar nessa posição vai ter dor, e eu tenho certeza que quem tem dor não medita, eu procurei estruturar cientificamente um programa de meditação que faz com que a pessoa tenha todo o benefício do relaxamento, todo o benefício da meditação numa situação de conforto extremo. Então, o meu programa é um programa para quem, primeiro para quem já tentou todos os outros métodos e não conseguiu meditar. Esse é um desafio que eu faço. Acompanhe o meu método, que você vai meditar, eu já disse antes, nem que você não queira. Por que isso? Porque o método tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? É um processo de condicionamento da sua mente. E a hora que você condiciona a tua mente, o meu programa tem 7 semanas. Primeira semana, você pratica um exercício a semana inteira. Na segunda semana, você pratica o exercício da primeira semana e o da segunda semana. Na terceira semana, você pratica o exercício da primeira, da segunda e da terceira semana. Na 7ª semana, você está praticando todos os exercícios anteriores e quando você terminar a 7ª semana, a tua mente está condicionada. E nesse momento, você vai usar uma frase âncora, que é uma que eu posso sugerir, eu sugiro isso no livro e sugiro no curso, ou você pode criar uma frase para você. E essa frase vai fazer com que, com relaxamento, sem praticar depois os 7 exercícios, você ao usar a frase âncora, você cai imediatamente naquela posição profunda de relaxamento. E você começa a meditar. Então, você tem um trabalho de 7 semanas e só 7 semanas. Quanto vale a tua vida, quanto tempo você tem pela frente e como é importante você dedicar pelo menos 7 semanas para que você tenha um resultado extraordinário. Então, com o meu curso, eu tenho certeza que você vai, com o meu método, você vai praticar o relaxamento, a meditação e vai condicionar a tua mente. Isso vai permitir que você relaxe em qualquer lugar.
Isso vai permitir que você faça todo tipo de meditação. Você deve saber que existe uma meditação que você faz andando, por exemplo. Você pode praticar essa meditação através do meu método. Enfim, o método Neo Mindfulness, ele vai te dar, de forma científica, progressiva, induzida, um condicionamento da sua mente para que você consiga meditar com facilidade. A plasticidade do nosso cérebro é extremamente interessante. Ela é tão interessante que eu quero contar uma historinha rápida para vocês. Existe um sujeito chamado Mathieu Ricard que nasceu cientista praticamente. Esse cara até 38 anos de idade trabalhou no Instituto Pasteur da França, inclusive na presença e orientação de pessoas, ou de uma pessoa pelo menos, que foi prêmio Nobel de Medicina. Só que com 38 anos de idade, ele estava absolutamente insatisfeito com o que estava acontecendo com ele e como ele via a vida dele. E ele foi para o Tibete. Ele foi visitar alguns mestres tibetanos e foi encontrar resposta para a vida dele. Eu quero alertar vocês que eu não quero aqui que ninguém se transforme em mestre tibetano, vocês não precisam se preocupar com isso, mas eu quero demonstrar o seguinte, a plasticidade da mente, a plasticidade do nosso cérebro. O Mathieu, com 38 anos de idade, insatisfeito, ele era doutor na área biológica, ele deixou tudo aquilo e foi procurar o autoconhecimento. Ele acabou se tornando, para encurtar uma história, o homem que é o mais feliz do mundo. Então, vão no Google, depois dessa aula, e coloca lá, quem é o homem mais feliz do mundo? E pega a história dele. Procura entender o que ele fez. Vale a pena ler, porque realmente o cara é sensacional. E hoje, já com 70 anos, então já lá se vão quase 40, ele tem passado por exames frequentes na área médica para que a medicina e a ciência entenda aquilo que eu chamei de plasticidade do cérebro. Ele trabalhou o cérebro dele com meditação, sem perceber que em algum momento ele ia dificultar qualquer situação infeliz para ele. Não que ele seja uma pessoa que não tenha preocupações, não tenha problemas, etc. Tá? Ele tem. Os problemas dele são muito diferentes dos nossos, porque monge tem um outro tipo de problema, né? Mas a ciência comprovou, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver, lá tem várias fotos, ele com 200 eletrodos na cabeça e o pessoal medindo as ondas cerebrais dele e analisando o cérebro dele. E o Mathieu acabou sendo reconhecido como o homem mais feliz do mundo. Vale a pena conhecer um pouco mais disso. Isso tudo eu disse por causa da plasticidade do cérebro e porque a hora que vocês começarem a fazer meditação e o tempo for contribuindo para que vocês meditem e se conheçam cada vez melhor, essa mesma plasticidade que o Mathieu conseguiu, vocês vão conseguir. Então, sem perceber, vocês vão entrar num estado que a gente chama de homeostase, que é um estado onde há um equilíbrio das forças mentais e físicas. Vocês vão sentir que, com o passar do tempo, a meditação vai contribuir muito para que grandes problemas não tenham um grande significado para você, não afete demais você. Não sei se vocês sabem, mas 70% da população sofre de estresse. Então, o fato de você meditar e acabar com o estresse é extremamente importante para que você
não entre nesse bloco dos 70% que estão aí. Então, interesse-se pela história do Mathieu, o homem mais feliz do mundo, porque aquilo que ele conseguiu com a meditação, vocês podem conseguir uma parte disso. É lógico que o monge tibetano, que passa horas por dia meditando, vai encontrar resultados melhores do que os nossos. Entretanto, o meu método, ele te leva a um relaxamento tão forte, a uma meditação tão interessante, que, com o passar dos anos, o teu cérebro também vai tendo essa plasticidade e você vai ficando impermeável a grandes problemas que acontecem. Queria contar para vocês mais uma história rapidinho. O Roberto Chiniachik, quem não conhece, é um grande psiquiatra, um grande palestrante. Ele conta uma história que logo depois de formado, ele estava num pronto-socorro, estava plantando um pronto-socorro, e normalmente quem chegava na mão dele já estava com o pé na cova. Só que naquele momento, as pessoas grudavam na camisa dele e diziam: doutor, não me deixa morrer. Eu passei a vida inteira tentando melhorar de vida. Trabalhei feito um desgraçado. Não dei atenção para minha família. Não curti tudo que eu queria da minha vida. E eu não queria morrer agora, doutor. Dá um jeito aí, não me deixa morrer. Só que o Chiniachik sabia o seguinte: a situação da pessoa já estava definida. Ele não podia fazer mais nada por ela. Mas ali ele tomou consciência do que é valor pela vida e do que é felicidade. Gente, na hora da morte, nunca ninguém se preocupou com os carros que não comprou, com os barcos que não teve, com as férias maravilhosas que não teve, com todo o luxo que a vida poderia proporcionar, até para o dinheiro que ele tinha. Na hora da morte, o que a pessoa sentia é que não tinha vivido, que a vida estava sendo injusta com ele, porque ele sempre pensou em ser diferente, não conseguia, e naquele momento ele tinha tomado consciência de que ele devia ser diferente, mas ele sabia que ele estava correndo o risco de morte. Eu disse a vocês que eu estou fazendo um livro sobre o Steve Jobs. Steve Jobs, considerado um dos homens mais ricos do mundo, morreu com 55 anos de idade e nem todo o dinheiro do mundo conseguiu fazer com que ele superasse o câncer que ele teve. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: meditar é extremamente importante para a gente se preparar, para o nosso organismo ficar mais equilibrado e a gente ser mais impermeável a doenças, as chamadas doenças da vida moderna. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo com 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas foram acompanhadas durante 15 anos. E durante esses 15 anos, essas pessoas, esse grupo, teve 55% menos câncer. Isso é extremamente importante. Teve 80% menos grandes cirurgias. Teve 87% menos problemas cardíacos do coração. Enfim, esse grupo se imunizou de muitas doenças, enquanto quem não praticava meditação estava tendo todos os problemas normais. Esse grupo, acompanhado de 2.000 pessoas, acompanhado durante 15 anos, simplesmente praticando meditação, conseguiu se livrar da maioria dessas doenças. Então eu chamo a atenção de vocês para esse fato de, se vocês quiserem se preparar para o futuro, a hora é agora. Não deixa para depois. Porque se você deixar para depois, o que vai acontecer é o seguinte: você vai se arrepender. Se você deixar para daqui 1 ano, 2, 5,
Você vai falar, puxa vida, por que eu não comecei naquela época que o Maurício Sita falou comigo a respeito? Começar a praticar a meditação é você começar a plantar para o seu futuro. É você associar uma terapêutica gratuita que vai te proteger de muita coisa. E a meditação é gratuita. Então, quem sofre de insônia, por exemplo, está tomando medicação. Quem sofre de estresse está tomando medicação. Um monte das outras doenças chamadas da vida moderna, as pessoas estão tomando medicação e gastando muito dinheiro com isso. Começa a fazer meditação, que você não vai tomar mais medicamento. Aliás, eu quero dizer o seguinte, amanhã eu vou dar um treinamento para quem tem insônia. E 40% da população tem insônia. Esse era um dado mais ou menos antigo. Eu tenho a impressão que com a Covid aqui deve ter aumentado esse número. Mas esse treinamento também vai servir para tirar muito da ansiedade. Então amanhã eu vou dar esse treinamento e vocês vão ter a possibilidade de, na prática, na hora, sentir o resultado disso. Esse treinamento contra a insônia dá resultado no mesmo dia. Você vai fazer o treinamento e vai acabar com a tua insônia. Você duvida? Amanhã é a nossa segunda aula e depois da manhã a nossa terceira aula. Se você fizer isso amanhã e não conseguir, na terceira aula você vem aqui e descasca o verbo para a gente. Tá? Porque eu tenho certeza de que quem tem insônia vai conseguir dormir a partir de amanhã muito bem. Esse é um desafio que eu estou colocando para vocês. Queria também dizer uma coisa. Vocês podem fazer perguntas, nós temos gente acompanhando aqui, e eu vou responder amanhã essas perguntas. Não todas, lógico, que nós temos hoje quase 1000 pessoas já participando, mas eu vou responder as mais importantes. Ou seja, uma pergunta que atenda a maioria das pessoas, né? Você responde para uma, mas atende 150 pessoas, por exemplo. Então, amanhã eu posso responder perguntas. Coloque aqui as perguntas, que eu vou dar atenção especial para isso. Também quero dizer o seguinte, nós não vamos ficar muito mais do que meia hora aqui hoje, não. Amanhã também meia hora, e depois da manhã meia hora. Então, vocês não vão enterrar parte da noite de vocês na nossa aula aqui, nesse papo que eu estou tendo com vocês. É tudo muito objetivo, tudo muito prático. Eu queria te fazer algumas perguntas. Eu quero que essa pergunta você responda para você, não precisa responder para mim, não precisa colocar no chat, não precisa manifestar para ninguém a tua resposta. Fica valendo para você. Você se sente estressado? Você acha que as 24 horas do dia não estão sendo suficientes para tudo que você quer fazer? Você acha que a vida está sendo injusta com você? Porque você gostaria de fazer muito mais, gostaria de estar mais feliz e não é isso que você está sentindo? No trabalho, você acha que já foi mais produtivo e hoje você está menos produtivo? Na relação com as pessoas te sentem nervoso ou nervosa? Alguém reclama do teu comportamento, você estoura? Se você respondeu, eu podia fazer mais 15 perguntas aqui, tá? Mas se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, eu te digo o seguinte, fica aqui. Acompanhe essa jornada, porque eu posso te ajudar. Eu vou dar informações importantes com relação ao comportamento e como você pode transformar, como é que você pode mudar, como que você vai passar a ser uma pessoa muito mais centrada, muito mais tranquila, com mais produtividade, com mais alegria,
e muito mais feliz. Quando eu citei aquele exemplo das 2.000 pessoas que foram acompanhadas por médicos durante 15 anos, eu procurei mostrar ali o seguinte, que quem pratica a meditação, comprovadamente pela ciência, vive mais. Mas não é só que vive mais e vive melhor. Porque viver mais só não importa, né? O importante é você ter qualidade de vida. Você está bem com você mesmo. Você está imune às doenças. E são coisas que você só vai comprovar se você praticar meditação. Tá? Só que tem tanta informação hoje que vale a pena você pesquisar. Procura, por exemplo, quarto estado de consciência. Vai lá no Google e coloca quarto estado de consciência. Procura estado de atenção plena. Eu já disse para vocês, procura saber mais sobre o homem mais feliz do mundo. São coisas que são irrefutáveis. É a ciência te mostrando os caminhos. E só não aceita quem é muito cético, ou quem não está disposto a ver que tem solução para muita coisa que está aí. Que a vida pode ser diferente, e a vida pode ser muito melhor. E o que eu tenho dito, já falei algumas vezes aqui hoje, é que vocês vão praticar um método, que é o Neo Mindfulness, de meditação, que vai levá-los a meditar, como eu disse, nem que vocês não queiram. Então, para quem já tentou meditar no passado e não conseguiu, ou para quem já praticou um pouco de yoga, por exemplo, ou meditação transcendental, e não se fixou nisso. O yoga, por exemplo, é muito difícil de ter aderência dos ocidentais. Para vocês terem uma ideia, menos de 2% das pessoas que começam a praticar yoga continuam praticando pro resto da vida. Por que isso? Porque não é fácil para o ocidental fazer isso. Não é fácil para o ocidental cantar mantra. Né? Ele não sabe o significado daquilo. Então, na meditação transcendental, você tem um mantra lá. Veja, eu gosto de todos os tipos de meditação. Não estou falando mal de nenhuma delas, de forma nenhuma, quero deixar isso muito bem claro, porque, na verdade, todas elas, ainda que utilizem caminhos diferentes, te levam ao mesmo lugar. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, porque a garganta não aguenta muito. O Neo Mindfulness tem uma vantagem. A vantagem de você condicionar sua mente. É diferente de alguns outros processos de meditação. Tá? Então, eu falei tudo isso para demonstrar para vocês a importância de vocês valorizarem a vida de vocês pensarem em que dá para viver mais e melhor e vocês tomarem a decisão de viver mais e melhor. Eu dei todas as indicações da ciência para vocês. Dei comprovação para vocês procurarem pessoas que têm se utilizado da meditação para conseguir resultados extraordinários. Nós já estamos meio em cima da hora, mas eu vou citar mais um casinho para vocês. No meu curso de Neurofisiologia da Meditação, tem um livro assim, desse curso, tem ali foto de um indiano que é quase um palhaço, um cara que fica na rua mostrando as virtudes dele para ganhar dinheiro. Qual é a virtude dele? Ele morre. Sim, ele morre. Ele fica num estado tão profundo de meditação que ele não se movimenta, não acontece nada com ele. Os médicos souberam da existência desse sujeito, foram lá, fizeram um acordo com ele, botaram no laboratório, encheram o sujeito de eletrodo
e mediram a energia mental dele e os batimentos cardíacos dele. O batimento cardíaco, os aparelhos não pegavam o batimento, porque batia 1, 2, 3 vezes por minuto. E também, para contar a história, esse sujeito ficou 7 dias morto. Morto. Entrou num estado de letargia total, parado, numa posição de lótus, não bebeu nada, não comeu nada, não urinou, não defecou, não aconteceu nada com ele. Depois de 7 dias, os médicos ficaram com medo e acordaram o sujeito. Tiraram ele daquele estado, porque não sabiam o que podia acontecer. E 7 dias tinha sido suficiente para ver que a energia mental do cara estava lá embaixo, né? E eu disse a vocês, o coração dele praticamente não batia. Esse sujeito faz show, isso é um show que ele faz e tudo está caindo à volta dele e ele está numa concentração tão grande que nada afeta. Esse é um estado avançadíssimo de meditação. Eu disse a vocês do 4º estado de consciência e que tem mais estados. Tem o Dalai Lama, por exemplo, está no estado um pouquinho acima daquele que a gente mortal vai conseguir atingir. E também eu justifiquei a vocês. O monge tem muito mais chance, tem muito mais tempo, se dedica muito mais a isso do que a gente. Nós temos nosso dia a dia, que é implacável, que exige muito da gente. Então, vejam, eu tentei valorizar nessa aula de hoje a importância da meditação, a importância dela para a nossa saúde e a importância dela para a nossa felicidade. Se você quer ser mais feliz, se você quiser ter mais saúde, se você quiser parar de tomar remédio, se você quiser se livrar das doenças da vida moderna, fica aqui. Acompanha a nossa aula de amanhã. Eu disse que eu vou dar um exercício para acabar com a insônia. Eu vou falar muito mais sobre o treinamento do Neo Mindfulness e eu tenho certeza de que você vai sentir que está valendo a pena isso. Tá? Muito obrigado a vocês. Boa noite. Deixem perguntas aqui e amanhã eu vou responder as principais. Até amanhã, nesse horário. Espero que vocês tenham curtido esses poucos minutos e que a gente possa estar junto amanhã de novo. Tchau. Obrigado.